Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta aqui no nosso podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast de Preto no Branco. Com o tema em destaque, a política cascavelense, não poderia ser diferente. E o viés, a linha do nosso Preto no Branco, também impresso nas bancas e nas ruas, onde aqui nós temos uma parte significativa que trata da política local, e o Jadir Zimmermann que trata da política regional também, e as matérias todas da semana sendo atualizadas. E aqui agora vamos atualizar as questões políticas da semana que se encerra, recebendo com satisfação o Evandro Roman, ex-árbitro de futebol, internacional, ele é daquela lista dos ex, né? Veja bem, ex-deputado por vários mandatos e tal, né? Mas sempre, não dá para dizer que nunca um ex-desinteressado pelas coisas de Cascavel. E nós sabemos disso, por isso o convidamos, né, Jadir? E agradecemos a presença aqui do nosso Evandro Roman. Seja bem-vindo para nós conversarmos sobre política. Bateu o guizo. Batendo o guizo. Mas valeu. Sem muito veneno. Eu acho que o veneno ele vem natural, né? Cada um tem o seu e na hora certa usa ou não usa. Pois né? Aqui é o local e a hora certa, eu já lhe digo, né? E eu vejo assim, o Miguel e o Jadir também, quando você entra numa fase dessa da vida, isso eu aprendi com o nosso amigo Sérgio Creus, que é o desembargador hoje, né? Ele falou, quando você Começa isso? Quando começa o ex é porque você já tem menos tempo de vida que você já viveu, né? Então eu já estou indo para os 52 e é verdade, né? Ex-árbitro FIFA, ex-professor universitário, ex-deputado, ex-secretário. Então vamos embora. Enquanto a vida nos levar com autenticidade, vamos tocar. E você é ex já ou não? Ainda não, né? Já sou ex algumas coisas assim. Mas me lembrou essa questão do ex, a entrevista do Pablo Marçal essa semana no Roda Viva, na TV Cultura. Ele foi ser alfinetado pelas jornalistas que fazem a sabatina, né? Como ex-digital influencer, né? Aí ele deu o troco logo. Então pode chamar o Lula de ex-ladrão também. Então foi assim, ele é muito... Ele tem um jeito próprio de fazer política, muito diferente do que a grande... E pelo jeito tá conquistando o seu legado. Eu não vou me aguentar, vou ter que perguntar pro Roman. Dá para dizer ex-amigo do prefeito Paranhos? Não, eu falo assim... Ainda? Porque uma vez foi dito que era, não? Não, nós já estivemos... Se afastaram, tiveram mais juntos. Já estivemos juntos, mas... Como é que está hoje? Não, completamente afastado. Amizade não tem. Não, e nem quero. Só o ex-amigo, então. O ex-amigo. O respeito republicano que ele tem que ter. Claro, ele é o prefeito da cidade que eu vivo, ele é o prefeito da cidade que eu vivo, Sim. Ele está aqui, tem inúmeras coisas que eu não concordo, outras que eu concordo, certo. Mas não é uma pessoa que eu jamais assim teria o prazer de receber em minha casa, em hipótese alguma, por fatores aí que eu diria que... principalmente de índole, né? Mas nem vamos relembrar isso. Eu lembro que o senhor esteve aqui a nosso convite e nós já dissecamos esse angu aí. E né? até é interessante, porque é o papel de vocês. Eu falo que não existe pergunta ofensiva, né? Existe resposta ofensiva. Então, que as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo agora, tanto já ia dizer assim, ó, completamente superado qualquer tipo de sentimento por ele. Eu falo que eu quero que ele tenha o maior, siga a vida, do jeito o maior sucesso do mundo, onde ele for, alguma situação, sucesso que puder na vida pessoal ou política, mas que eu esteja cada vez mais distante dele. Vou perguntar para o Jadir, depois devolvo a pergunta para você, e nós aqui vamos fazer uma análise assim, vamos pingar o fogo e tal, falar um pouco das coisas do atual momento. Jadir, o atual momento diz assim, o nosso prefeito Paranhos desembarca em 31 de dezembro, né? Sim. E aí, vai ser secretário do Ratinho e vai ser governador do Paraná? Secretário eu acredito que ele vai ser mesmo, né? Eu acho que existe algum compromisso firmado com o governador Ratinho que leve ele para o Palácio do Iguaçu a partir do ano que vem. Agora, daí para ser governador do estado, o caminho é bem mais longo, até porque já tem vários outros nomes que estão
adiantados. Estão na fila, né? Estão na fila. Estão na frente. Aham, Né? é. O futuro presidente da Assembleia Legislativa, o Alexandre Cury, na minha visão, é o primeiro da fila. O próprio prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, tem outros nomes ligados à família Barros também. Então, assim, Darcy Piana. Então, tem vários nomes pipocando por aí. E eu acho que o seu Leonardo é o último da fila nessa listinha aí. Comentário do Román sobre o assunto? Eu acredito que quem passa por uma cidade como Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, poderia citar aí outras, ele vai para uma vitrine e que pode se refletir mais tarde lá na frente. Mas eu concordo com o Jadir, numa seguinte linha de dizer o seguinte: ele pode ser, mas eu sou mais assim, não sou tão generoso como você. Eu acredito que ele é mas ele está lá 12º, 15º da fila dessa possibilidade de ser. Por quê? Porque para você você se pleitear ser um candidato ao governo do Estado, tá? Você tem que ter votos. Curitiba é região metropolitana. Com certeza. Quem não tiver votos, Curitiba é região metropolitana, uma densidade, eu tenho certeza que você quer ser governador, você também, já tenho eu tenho um monte de gente que quer. Agora, eu pergunto o seguinte: quem é de Corbélia para lá, quem é de Santa Teresa para lá, quem é de Lindoeste, Toledo, Leonardo Paranhos? Com todo o respeito que eu tenho por ele. Então eu estou falando de região. Agora, quem tem a possibilidade de ser é quem consegue agregar boa parte do interior, mas principalmente Curitiba e região metropolitana. Se não, meu amigo, não se meta besta. Por isso o Alexandre Cury e o Rafael Greca estão entre os favoritos aí para... Isso. E tem mais alguns nomes ali também que são linkados lá com essa região. Tem outros nomes aí. O próprio Sérgio Moro aí com essa situação, ele é um pré-candidato forte. Agora, eu me permita pegar um gancho aqui, o Jadir, eu falo assim, o Sérgio Moro, ele não tem o voto orgânico. O voto prefeito, vereador, ele não tem. Mas ele, na construção criada pela então República de Curitiba, que se entende a grande região metropolitana, e o apoio que ele tem de parte do centro-direita, direita e parte da ultradireita, que tem parte da ultradireita que eu não gosto dele, porque acha que ameaçou o Bolsonaro em algum momento, ele é, eu diria o seguinte, um sério candidato com robustez para enfrentar Alexandre Cury e Rafael Greca. É uma análise política que eu faço pelo histórico dele. Agora, ele não tem o voto realmente da ponta lá. Falando de análise, falando de voto, falando de nomes, vamos nos deter neste momento a questão local, ao bairro, a aldeia, província, como queiram, né? E tal. E aqui, assim, o candidato do Passo, o empresário Renato Silva, ele diz o seguinte, e aliás o prefeito Paranhos, nas suas peças publicitárias agora da campanha eleitoral, ele tem começado a falar: votem no Renato e estarão votando em mim. Ele fala isso, né? E aí o Renato tem dito nas entrevistas assim, que até pediu para o Paranhos ficar no time de secretários caso o 22 ganhe a eleição. E falou, eu escutei nas entrevistas e tal, claramente, precisamos do Paranhos lá na prefeitura, tem que estar conosco e tal. Você acha que isso seria possível, o Paranhos dar tratos à bola, adiar projetos e ficar na prefeitura? Ou é um desejo, até acho que compreensível, lógico, assim, demonstrando uma certa vulnerabilidade do Renato fazer esse tipo de conjectura? Eu acho que é mais um lance de marketing político no momento, né? Falar isso. Não daria certo um mês, conhecendo o Renato, conhecendo o Paranhos, o jeito dele. Já imaginou o Paranhos ter que bater continência para o Renato? Não consigo visualizar isso. Vejo, assim, totalmente impossível essa possibilidade. Mas agora eles não brigam? Agora não, né? Mas e no passado?
Lembra do pendrive da entrevista semana passada? Ah, aquela questão lá que o Paranhos deu um pendrive misterioso para o Aguinaldinho. Aguinaldinho que está em Brasília, um abraço, está voltando agora. Esteve lá realmente fazendo as denúncias, encaminhando lá no Ministério da Educação. E segundo a declaração do Aguinaldinho, aqui, tá gravado, tá disponível, inclusive, nas nossas plataformas digitais para quem ele mostra o pendrive. Esse pendrive, quem me deu foi o Paranhos em 2016 para tirar o Renato Silva da corrida eleitoral. Eu acho assim que não brigaram agora nesses 4 anos, até porque o Renato sabe que o prefeito é o prefeito, o vice é o vice, né? Sim. Então até pode ter trânsito e tal, mas a questão de decisão. E aí, enfim, se o Paranhos fosse ficar de secretário, iria ter que encarar alguém com a caneta. Exatamente. E não ele, né? E aí eu pergunto, Roma, você que tem experiência, já foi do governo, já alinhado com o estadual e tudo mais. Quando alguém assume uma prefeitura do Porto de Cascavel, assume sozinho ou com um grupo? E esse grupo vai dizer assim, prefeito, chama lá o fulano, tudo bem, deixa o fulano fazer, ou se estabelece uma disputa, uma guerra? Ninguém governa sozinho. Não tem. Esses dias eu vi algumas matérias de que determinados candidatos, não no caso de Cascavel, tá? Isso não ocorreu aqui, ocorreu em Foz com um determinado candidato, ocorreu em Ponta Grossa também. Não, eu vou diminuir as secretarias aí, de 20 secretarias, vai ter só 5. Aí a pergunta que eu faço, vai governar sozinho? Como que você vai fazer? Não se governa com 5 secretarias. Eu também acho que 40 é muito, mas tem que ter um meio termo, porque eu tenho que, por exemplo, se eu estou lá como um prefeito de uma cidade grande destas, eu tenho que ter um secretário de comunicação. Vocês trabalham com comunicação, eu tenho que ter um secretário de comunicação. Ou eu vou cuidar da comunicação, eu vou cuidar da agricultura também. Então você tem que ter grupo para isso. Isso me faz lembrar, Fernando Collor de Mello, uma entrevista que o Fernando Collor de Mello deu agora, questão de 5, 6 anos atrás, em que ele falava assim que quando ele ganhou lá em 92. 89. Isso. Quando ele ganhou para assumir, ele tinha um sério problema. Ele não estava preparado para ganhar. Ele não tinha grupo para tocar. Ele não sabia quem ele colocava na Itaipu, quem ele colocava na Anatel, quem ele colocava em tal país. Ele não tinha grupo. Então, quando você chega, você tem que ter grupo. Se você tem grupo, você tem chance de fazer uma boa gestão, desde que você seja um bom gestor. Você monta a tua equipe, né? Mas eu faço um gancho aqui, Miguel, com essa situação que o atual prefeito, ele tem se posicionado e dizendo, se você quer votar se você votar no Renato, vota em mim. É a mesma coisa se você estivesse votando em mim. Bom, acho que é bacana, é um potencial, ele está muito bem avaliado, mas isso me reporta, e eu até não sei se na edição do trabalho, como é feito, se vocês pudessem pôr um videozinho de 1 minuto, 1 minuto e pouco, que reporta uma campanha feita lá em 1996, ou seja, 28 anos atrás, em São Paulo, onde Paulo Maluf falava assim, e ali foi a grande desgraça política do Maluf, onde o Maluf falava assim, olha, o Pita é o meu candidato a prefeito de São Paulo. O Pita foi meu secretário de finanças, foi isso. Então, se o Pita não for um bom prefeito de São Paulo, vocês nunca mais precisam votar em mim. Porque se vocês votarem no Pita, é a mesma coisa se estivesse votando em mim. O que aconteceu? Ainda ele diz, ainda no final, olha, eu estou falando isso porque, com tanta segurança, porque em breve eu saio candidato ou ao governo de São Paulo, ou saio à presidência da República. Resumo, Jadir, ele nunca mais se elegeu a nada nesse sentido. Por quê? Porque ele cacifou a credibilidade dele. Tá? Não deu certo. Não deu. Pega a história do Pita. Lembro, pega a história dele. Não deu certo. Se você não... É um risco. Crimes terríveis, né? Quer dizer, nunca mais a população entendeu a mensagem dele. Então nunca mais busca. Se elegeu deputado federal, se elegeu em outras coisas, mas ele não chegou ao objetivo dele de ser governador do estado e, muito menos, depois disso, presidente. Avançando, Jadir, o aeroporto municipal de Cascavel, você já usou? Já, várias vezes. É um bom aeroporto. Bom, muito bom. Principalmente diante do que tínhamos, né? Que era uma rodoviária mal acabada. Agora o aeroporto está por trocar de mãos.
Você tem acompanhado essa reunião aqui, reunião ali, né? A empresa brasileira é Embraer, né? Infraero. Empresa brasileira, como é que é a sigla aí? Não me recordo. Mas está querendo pegar e aplicar 80 milhões, investir 80 milhões, ampliar. Porque veja, o aeroporto, isso lá se vão 16 anos, um pouco mais, um pouco menos. Eu lembro, era setorista já político e o prefeito era Lísias Tomé, e ele saiu e aí assumiu esse Edgar. E aí falaram assim, olha, se não investir tantos milhões, vai virar uma equipe, vai fazer uma avaliação e vai abortar o transporte de passageiro. E daqui a pouco não tem mais nem carguinha para cima nem para baixo. Ou perde, ou fica assim o prefeito da época que fecharam o aeroporto de Cascavel, ou vai botar dinheiro lá. E aí o Edgar começou a liberar dinheiro, porque vai dinheiro nisso. E ele não queria, ele queria fazer não sei o quê. Porque o aeroporto era para rico, o pessoal dizia, o jatinho dos Mufatinhos, o jatinho ali do seu Assis e tal. Né, o próprio Requião falava isso. Né? O próprio, tinha essa ideia. Mas aí veio o inevitável, né? Que se fosse para fechar, estava tudo pronto. Se fosse para continuar operando, tinha que investir. E aí começou uma série de investimentos. Acho que você acompanhou, ajudou também em muitos momentos, né? E aí hoje chegou do jeito que está, e provavelmente vai ficar melhor, mas quase que fechou lá atrás, né? O que você acha? Tem que fazer isso mesmo? Entregar, passar para frente? O prefeito disse que hoje, por ano, o aeroporto dá de superávites 5 milhões. Bom, é uma análise que é difícil para mim fazer nesse momento assim de sopetão, sem me aprofundar no tema, né? Mas eu vejo que a Infraero tem na mão a maioria dos aeroportos do Brasil, com exceção de alguns. Claro, o governo federal também está privatizando vários aeroportos, teve leilões ainda no ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, leilões de vários aeroportos, entrou de Foz do Iguaçu, para iniciativa privada. Então, talvez até por estar entregando esse cargo desses grandes aeroportos, Guarulhos, por exemplo, é privatizado há muitos anos já, né? Então, talvez esteja sobrando energia para assumir pequenos aeroportos, como é o nosso projeto grande, projeto de expansão. Agora, sim, eu penso que o aeroporto de Cascavel hoje está tendo uma demanda impressionante. Eu uso principalmente para me deslocar para Curitiba, né? Aeronave sempre lotada praticamente. Perfeito. Então, esses dias eu tive que ir a Brasília para fazer um curso lá. Eu fui de Cascavel a Campinas, Campinas a Brasília, de volta no mesmo trecho. Também o jatinho da Embraer, aquele, aliás, maravilhosa aeronave essa da Embraer, que é a indústria brasileira, lotado praticamente também. Então, mostra que há demanda. Daí você tem mais... Claro, a Passaredo vai parar agora, em função até do problema que deu. Mas você tem a Gol aí operando constantemente, diariamente. Então, eu penso que o público regional, eu, por exemplo, me deslocando, vejo pessoas de Marechal, antigamente iam tudo para Foz do Iguaçu. Isso daí. Né? Tudo para Foz do Iguaçu. Cascavel é muito mais confortável hoje para viajar. E não está mais acontecendo aqueles cancelamentos que era comum antigamente, né? O cara vinha de Curitiba a Cascavel, acabava parando em Maringá ou em Foz, enfim, era aquele transtorno. Isso quase não acontece mais agora. Romão, você é muito mais viajado que nós aqui junto e somando e tal, porque faz tempo que você começou a correr o mundo, né? Na profissão e tal. O que nos diz aí? Olha, eu uso o aeroporto de Cascavel aqui desde os meus 16 anos. Eu estou indo para 52, né? Então, direto, período meu de FIFA, período de CBF, foram períodos assim que... E deputado, secretário, então usei muito, né? Então melhorou muito. Eu acredito que a região precisava de uma envergadura desse tamanho, do jeito que está o aeroporto. Agora vem a necessidade da questão de cargas, devido principalmente à agroindústria. Tem coisas que podem ser levadas de trem, tem coisas de caminhão, né, esses modais diferentes, mas o aéreo tem coisas que você tem que utilizar a questão aérea. E isso nós temos que ainda avançar. Então, o aeroporto, eu falo assim, é uma das situações que traz riqueza, sim, para Cascavel, melhora. Lembrando que lá na gestão até do Edgar lá atrás, o Edgar aportou, buscou recursos, bem como você mesmo falou,
colocou, mas na hora da licitação, eu lembro que veio uma empresa espanhola e deu acho que 35%, 40% de desconto sobre o preço e inviabilizou o negócio, né? Ouça. Qual foi a ideia deles na época? Vamos vencer, vamos ganhar e depois buscamos aditivo. E aí é aquela história do serviço público, você desfazer um trabalho, cancelar uma licitação, recomeçar outra, readequar os valores, demora Passou tempo. O tempo e ficou a onça para trás lá. Perfeito. Mas os recursos estavam realocados já desde aquele período da correção. E, aliás, um trabalho do governo do Estado na época. Governo do Estado. Não foi nem o município que contratou. Perfeito. Não, então, agora também não eu falo assim, é um aeroporto que é um anseio da região, não dá para entender que é um aeroporto só de Cascavel, da região, sim, mas tem que ser entendido que ele foi feito em várias mãos. Cabe dois, como tudo na política. Cabe dois, ali em Toledo lá também estão querendo fazer a horas, arrumar dinheiro lá. Tem na política, tem demanda para tudo. Na política não existe o eu, a política é uma soma, porque você tem que muitas vezes, você busca o Estado busca o governo federal, aí o município faz uma parceria com a iniciativa privada, quer dizer, então é uma soma de trabalhos e de união que dá o... Tem gente assim que é daquela época terrível, época de disputa e tal, o Toledo vivia falando mal de Cascavel e vice-versa, que fala assim, olha, cuidado que vão perder o aeroporto para Toledo. Não corremos esse risco. Não é mais piada, né? Tinha muita conversa, anos atrás, em termos de nível de AMOP, principalmente, questão da construção do aeroporto regional, né? Que era uma área que estava sendo estudada ali na região do Tupãssi. De Tupãssi e tal. Porque sempre se falava que o aeroporto de Cascavel tinha problema com vento lateral. Mas isso hoje, com a tecnologia que existe nas aeronaves, isso já não é mais problema, né? E assim, se Cascavel, amanhã ou depois, der um passo a mais, implantar o equipamento que Maringá acabou de implantar lá, que não me lembro agora o nome do equipamento, mas que permite pousos e decolagens com equipamentos, né? Independente da questão visual, vai melhorar muito mais ainda. Avançando na questão ainda, assuntos da semana, estamos fazendo aqui um pinga-fogo. A Voepaz, parece que está tudo em paz com a Voepaz, né? No sentido de irregularidades, legalidades. O município teria, através da Transitar, cometido alguns percalços lá. Aí um outro veio meio afoito e disse, não, isso aí poderia ter impedido o avião de decolar e os 62 passageiros acidentados estariam aí e tal, né? Mas agora parece que não, né? Nós fizemos um levantamento essa semana, justamente. Não existe nenhum registro no Ministério Público dessa denúncia que se espalhou por aí, né? Vamos ser justos, né? Vamos ser justos. Não existe. O Ministério Público disse que não recebeu nenhuma demanda nesse sentido. Mas chamou a Transitar, sim, a prestar informações, porque parece que houve um período aí, um vácuo. Mas também disse o Ministério Público Estadual que isso, de forma alguma, representou alguma influência no acidente. Né? E é óbvio. Na verdade, aliás, hoje à tarde, na tarde dessa sexta-feira, foram passadas as primeiras informações do acidente. E o que acontece? Teve, viu, Romão, alguma constatação de rasura em documento, falta de assinatura. Aí alguém falou que teve uma assinatura considerada falsa e tal, mas não tem nada a ver com o avião, né? Acreditamos isso aí também. Não, eu acompanhei também pela imprensa e digo da seguinte forma, eu acho que da questão da aeronave cair, se nem o CENIPA tem ainda, né, tudo que se fala é achismo, dedução, vários especialistas com várias posições diferentes, então eu acho que tem que ter um respeito muito grande pelas famílias, pelas vítimas que tem, né, mas o que foram apontados por várias matérias é de que a operação, não a máquina que voa, chamada avião, mas a operação aqui, ela estava irregular. Foi apontado por vários órgãos de comunicação. Tá? Eu aguardei para ver se teria desdobramentos, não teve desdobramentos, então acredito que deve ter sido resolvido. Mas o fato de uma estrutura como esta ser apontado que estava irregular para fazer seus pousos e decolagens, eu concordo que não tem nenhum problema com a aeronave. Mas, se estivesse irregular, realmente eu acredito que teria sim a cumplicidade
Portanto, é recomendável que se afunde, se aprofunde todas as averiguações para dirimir essas dúvidas. Eu acredito que, assim, ó, pegando logo a tua pergunta inicial aí, eu acredito que é o seguinte, se vem uma empresa profissional como é a Infraero, que é uma estatal, vamos dizer assim, para ter a gestão, uma situação como essa nem se levanta, né? Então, mas eu sempre prefiro o seguinte, ó, respeita-se os familiares, respeita a dor de todo mundo, mas a cobertura jornalística está aí, a estrutura do Ministério Público. O Congresso também tem uma comissão lá, né, que está chamando todo mundo, fazendo um trabalho, até o deputado Nelsinho Padovani participa. Eu acredito também, que os órgãos competentes têm que ser realmente os responsáveis. E vocês da imprensa divulgar fazer o acompanhamento acompanhamento, é isso aí. Falando de deputado, e aqui temos um ex-deputado, 2 mandatos, a gente sabe exatamente quase tudo, praticamente tudo que foi feito pelo ex-deputado Román, na questão de verbas, ainda liderando o ranking, ainda como deputado que mais mandou verbas. Ainda, né? Então hoje temos um lá, viu, o Jadir, o deputado Nelsinho Padovani, citei ele aqui agora, e aí já levanto e já coloco na roda aqui, né? Uma surpresa para você, o desempenho do Nelsinho Padovani? Tem me surpreendido, assim, realmente, hoje mesmo nós divulgamos aqui na contracapa um recurso que ele está trazendo aí para o OPECAM, né? Que era uma atuação bastante evidente, que era do deputado Frangão antigamente, né? Exatamente. Sempre tinha pauta, e o Nelsinho entrou nesse vácuo aí, né? Na verdade, assim, me permita me meter e aparteá-lo, o Frangão tinha um marketing espetacular, que, viu, o ovo nem estava formado e o cacarejo já estava no ar. E outros deputados da época do Frangão, acredito que até mesmo o próprio Román, traziam recurso. Fizeram o que puderam para ajudar, né? Eu mesmo cobri agora há pouco tempo, além do Padovani, cobri o Zeca Dirceu, está trazendo aí 5 milhões, se não me engano. E outros deputados aí. E outros deputados. Mas, como você disse, o marketing era do Frangão. Né? Ele sempre aparecia na foto como o padrinho maior da OPECAM, né? Mesmo que outros traziam. Mas o Nelsinho, assim, tem se posicionado na questão das pautas, né? Pautas nacionais, pautas polêmicas. Tem contrariado muitas vezes, né, o próprio governo, votado porque, contra. Assim, você veja, por exemplo, a atuação do Esperafic, que é nosso vizinho aqui, né? Tem domicílio eleitoral. Dia desses entrou em contato, o deputado Dilceu, quer vir fazer um podcast aqui daqueles teu regional. Colega de partido do Román. Um deputado muito atuante nos municípios, né? É uma atuação municipalista de trazer recurso e tal. Só que assim, o discurso dele é de um jeito, mas na hora do voto ele muitas vezes vota com o governo, né? O que o Nelsinho não faz. O Nelsinho tem um discurso mais alinhado com o comportamento dele de parlamentar. Sim. O Esperafico, eu noto que ele deve ter os motivos dele. Com certeza. Né, das emendas e tal, né? Para trazer para os municípios. E essa é a diferença, né? O Nelsinho tem uma postura assim, mais ideológica, partidária, de coerência. Agora, Evandro Román, só um deputado de Cascavel eleito nessa última safra aí, né? E aí, como é que faz? Eu falo, quando eu entrei em 2014, em 15, nós éramos em 5. Né? Federais. 5 federais com base Cascavel, né? Então, era uma estrutura. A pergunta é, o que houve, o porquê. Vamos relembrar, era você, o seu Alfredinho, o Jacobo, Frangão, 4... E o Padovani. O Nelson, pai. Padovani. Mas ele era suplente, né? Não, mas ele entrou, ele assumiu... Ele assumiu o mandato. Ele assumiu o mandato todo. Assumiu muito tempo lá, né? Ficou 3 anos e pouco lá. Mas e daí, o povo preferiu o Faur? Eu não sei, eu não costumo discutir sentimento popular, né? Eu acredito sempre, assim, ó, se eu não me elegi, eu tenho que ver onde eu errei. E hoje eu sei onde eu errei, em algumas estratégias, principalmente de confiar aqui, confiar ali, mas no final você tem que trazer para você a responsabilidade e falar... Quantos votos você fez na última agora? 45 mil votos. Não, mas aqui em Cascavel? Eu fiz, eu acho que foram próximo de 10 mil votos. Você veja, o Padovani, que se elegeu, ele fez uma votação
pífia aqui em Cascavel. Exatamente. 5 mil votos. 5 mil votos, isso mesmo, isso mesmo. Então, é um ponto assim que você tenta entender. E gesto popular, movimento popular, conexão com o povo, é uma coisa que quem tem que fazer é o candidato. Né? Não adianta. Porém, numa situação dessa, em outros momentos passados, eu lembro que havia um envolvimento da ASIC, do voto útil local. Pois é, sumiu o tal do voto útil, ninguém fala nisso mais. De cobrar realmente o parlamentar, de estar ali presente. Né? Então, eu me orgulho muito assim, ó, de dizer, o tempo que eu estive lá, eu fui para legislar, eu fui para trabalhar, para quem eu representava. Então, dessa forma eu fiz, Jadir. E eu digo a toda a comunidade, eu busquei e está aí a prova. Eu falo assim, é muito difícil bater. Quantos milhões? Todos. Chegou próximo de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais que nós trouxemos para cá. E eu falo para você, nós teríamos trazido muito mais ainda, e se tivéssemos dado continuidade. Mas eu entendo, o povo é soberano em suas decisões, em suas escolhas, em suas ações. E hoje eu sei, por exemplo, onde eu errei, como que foi. Porém, a ausência de representatividade é ruim. Ela é ruim. Que não seja o Roman, que seja o Nelsinho, que seja o Frangão. Até que a sobrecarga, a responsabilidade, o compromisso, a exigência, o holofote em cima de um único, numa cidade como a nossa e na região. E pessoas que você pode cobrar. Você tem o telefone. Você tem o telefone, você chama. Sabe que pode estar em Brasília lá, terça, quarta e quinta, mas sexta, sábado e domingo está por aqui, está visitando, sabe onde mora. Por exemplo, eu nunca deixei de morar em Cascavel, desde que eu vim para cá, em julho de 99. Estou sempre aqui. Ia como secretário, mas mantinha minha residência aqui, estudo, ia, voltava, quer dizer. Então, e pretendo por aqui permanecer. Certo. Mas eu acredito muito que são situações de momento. E a sociedade, ela vive hoje o excesso de informações é muito grande. Você falou, preferiu o Farrur, preferiu... É uma escolha popular, né? Uma estrutura que você tem que entender que o povo, ele é soberano em suas escolhas. E se deve dar méritos a também o político, claro, que vem aqui, de uma maneira ou de outra, se miscui positivamente na imagem e tal, e abiscoita os votinhos, que os outros não souberam segurar, né? É isso aí. Eu não vejo muito problema quando é um deputado da região, né? Quando ainda está próximo, vamos pegar o Esprafico, mas assim, o duro é quando vem... é de longe, né? O cara vem lá da capital que não tem nenhuma relação com ele não vai dar prioridade para aqui. Se ele é do norte, ele vai dar prioridade para o norte, para o centro. E não tem como ser diferente, porque, por exemplo, ele é lá de Jacarezinho. Ele veio aqui e tirou 3 mil votos. Ele vai, claro, agradecer, fazer, mas não vai. Não tem identidade com a cidade. É isso aí. Não tem compromisso. Agora, Roman, você continua fazendo a ponte Cascavel, Curitiba, Brasília, não sei, no meio, porque você continua trabalhando e vinculado. Só que agora, no Ministério do Esporte? Não. Como é que está essa situação? Porque alguém dizia assim, Roman lá com o Fufuca e tal, petezou de vez, como é que é isso? Tem que perguntar para o Roman na hora o que aconteceu. E a hora é agora. Estou perguntando, né? Não, importante. Houve o convite, tão logo ele assumiu, o próprio Fufuca me convidou. Fui conversar com o nosso presidente do partido, que é o Ciro Nogueira. Ele falou, Roman, isso é uma decisão sua. É uma parte do PP que comunga com o governo, tá? Mas eu não, ele deixou claro, eu não. Conversei também com o Ricardo Barros aqui, me disse a mesma situação. E até o ministro Fufuca gravou um vídeo dizendo, olha, o Roman vem para cá e tal. Eu serenei, aguardei, até porque era uma secretaria que ainda ia ser criada. E o que eu fiz? Eu fui consultar pessoas que eu gosto de ouvir pensamento, alguns prefeitos, algumas pessoas que são aquelas pessoas que são os verdadeiros mentores, né? E muitos deles me falavam assim, Roman, por mais que você está indo a pedido do convite do PP, do Progressistas, que é o teu partido, você vai fazer parte do governo Lula. E várias pessoas. Então, como eu tinha o tempo ao meu favor de eu analisar, e eu fui analisando muito bem, é claro que a função que eles me ofereceram, ela era sedutora. Por quê? Porque eu tenho toda uma formação acadêmica da graduação, mestrado, doutorado,
nessa área. Foi a estrutura que me levou a ser secretário de Esporte e Turismo do Paraná. Então, aquilo ali, numa linguagem bastante popular, eu faria com o pé nas costas. Era uma coisa que era Ctrl+C, Ctrl+V, só que eu faria em nível nacional. Então, é desafiador enquanto pessoa, enquanto profissão, enquanto gente que corre aqui da questão esportiva, mas aí... Politicamente também, mas existe uma coisa que você acabou de falar anteriormente. Eu não iria manter a coerência com o teu discurso. O meu discurso e a prática. Então, eu falo assim, ó, de tudo, o que pesou? Eu falei, não, eu serei coerente com o discurso que eu sempre tive e com a verdadeira prática. E declinei, conversei com o ministro Fufuca, expliquei para ele qual era o verdadeiro motivo, que talvez, Miguel, era um sonho pessoal, meu e profissional, um dia fazer parte de uma estrutura tão grande como o Ministério do Esporte. Mas aí eu falo assim, como que eu fico com o que eu preguei até hoje? Eu falo assim, ó, em primeiro lugar, eu nasci num berço de direita, tá? Eu nasci num berço onde, embora meu pai é um mecânico, minha mãe é uma dona de casa, de direita, mas uma direita racional. É a direita que discute, a direita que dialoga, que entende que precisa, muitas vezes, da esquerda, até para mostrar que você é melhor. E o futebol me mostrou muito isso, pelo tempo que eu fiz aí dos mais de 800 jogos profissionais, de que não existe o Corinthians se não tiver o Palmeiras. Não existe o Palmeiras se não tiver o São Paulo. E assim você precisa desta oposição. Então, o que eu pesou muito para tomar essa decisão? Agradecer a todos, entendi, mas me mantive dentro da minha coerência de vida, que é estruturar, organizar a minha vida dentro da... Alguém fala assim, mas Romão, você vai voltar para a política? Eu continuo atuando em várias situações, não tenho mandato. O tempo vai dizer. Então, para mim, isso pesou bastante, dói, porque é entre acorda achando que sim, deita achando que não, mas no final, hoje, estou muito sereno em dizer que já há meses atrás... Vale a explicação, atualizando o assunto, porque a gente fica com uma ideia, voltei. Muita gente que acha que você está vinculado, então não está vinculado, não estou vinculado. Toca a vida. Na questão política, Jadir, é importante ter um deputado atuante também, num processo eleitoral também. Nós estamos aí hoje com os candidatos trabalhando bastante e tal, as pesquisas indicando, já falamos aqui outra vez, todo mundo embolado e tudo mais, né? Agora a pergunta que eu faço aí para o Roman e para o Jadir, nós temos possibilidade de eleger o Márcio Pacheco, que é lá do seu partido, meu progressista, partido, né? meu candidato. Ou então o Renato Silva, que é aqui do Passo, do PL, né? Temos a professora Lília, que é a esquerda, do PT, e tem o ex-prefeito Edgar, que persegue o 4º mandato, que é do partido do PSDB, mais a conjuminação lá. Sim. Vai fazer falta mais deputados para esses aí que vão ganhar, ou estão todos supridos de um modo geral? Não vai ter problema nenhum, todos serão bem assistidos. Vamos começar com o Roman, que está caminhando nos bastidores e ouvindo e conversando com o pessoal da coligação do Progressistas, do Márcio, né? Se o Márcio for prefeito, vai ter assistência? Você vai ajudar bastante? Ajudarei com total, tá? Mesmo sem o mandato, mas as nossas conversas são muito diretas. Em primeiro lugar, respeitando a liderança Ricardo Barros, tá? Que é um grande líder, talvez um dos maiores líderes políticos de fazer essa política organizacional, talvez seja um dos maiores da história do Paraná. Eu só acho que ele é um mago da política. Ele é muito frio e inteligente politicamente. E objetivo. E objetivo, não tem. E outro, cumpridor de acordos. Sim, sim. Cumpridor de forma acordos. Dele é essa. Essa é uma linha. Diz que se dá, ele fala sim. Se ele pensa não, ele já fala na hora. Não, e ele pega o telefone, eu já presenciei algumas situações, e ele resolve na hora, ele não deixa. E se ele falar para você, estendeu a mão, vira as costas, pode esperar, talvez de uma diferença de dias a mais ou a coisa, mas ele também vai te avisar, desde uma obra que tenha ou alguma reunião que seja solicitada, qualquer coisa, não tem, é linha. Então, eu me encontrei muito dentro desse estilo. Por quê?
eu sempre fui a minha vida inteira um árbitro, uma pessoa do cumprir as regras, montar, então me identifiquei. Então, nessa pergunta que você me fez, a conversa é muito direta também com o nosso presidente nacional, que é o Ciro Nogueira. Nós temos um relacionamento direto com o Arthur Lira, que está deixando agora a Câmara em 1º de fevereiro do ano que vem. O doutor Luizinho, que é o nosso líder de bancada lá em Brasília. Então, eu falo que ele terá um exército, o Pacheco terá um exército de parlamentares ajudando ele aqui. Por quê? Porque é assim que o PP trabalha. Progressistas, ele não quer saber porque tem. Então, eles sabem o seguinte, os 45 mil votos que o Roman colocou dentro da legenda, ali e não se elegeu, ajudou a eleger aí o 4º, 5º dentro da estrutura. Sim. Então, eles têm. E isso é feito valer pelo Ciro Nogueira e pelo Ricardo Barros. E a nossa presidente Maria Vitória, que é a que tem. Então, quanto a isso daqui, pode ter certeza que sim. Agora, eu vi que você perguntou assim, vai fazer falta? É claro que faz falta. Eu penso assim, uma grande obra que tivesse aqui em Cascavel, e você sentasse e falasse assim, olha, Roman, você tem lá 40 milhões de emendas, vamos fazer um projeto aqui, 5 parlamentares, cada um põe 20 da impositiva sua, não estou falando nem de emendas de comissão, nem de emendas de bancada, põe 20 milhões, nós vamos unir os 5, são 100 milhões para fazer tal estrutura. Na hora, se une todo mundo, mas para aí o que você precisa? Você precisa ter um prefeito agregador. Se você tem um prefeito que não agrega, e eu não vou fazer aqui nem um pouco assim de críticas de ordem ofensiva, de ordem... Técnica. Comportamento técnico. Isso eu falo assim, ó, um prefeito como o Paranhos, que pega uma estrutura com 5 parlamentares e entrega para o município, está entregando o município agora com um parlamentar que, conforme disse o Jadir, fez 5 mil votos aqui, eu fico pensando com a cabeça do Nelsinho Padovani assim, ó. Eu moro em Cascavel, e ele, por ser uma pessoa que tem esse espírito republicano, ele vai estar investindo de tanto que está aqui, ó, ele está investindo na UPECAM, ele está fazendo as coisas. Mas se for pelo critério de representatividade de quem está lá em Brasília, ele teria pouco compromisso com Cascavel. Então eu fico imaginando um prefeito que saiba articular, tendo 4, 5, 3 parlamentares e colocando, moçada, vem cá, tá aí todo mundo aqui, ó. O teu grupo é esse aqui, está aqui na secretaria, tá? Você toca isso aqui, mas eu preciso que vocês tragam X milhões, porque eu tenho as chamadas obras estruturantes. Essa daqui lá no 14 de novembro, essa no Cascavel Velho, essa no Floresta, essa no Morumbi, essa aqui no Parque Verde, essa aqui no Tropical. E ele faz o projeto para 4 anos. Mas aí precisa ter humildade, você precisa ter principalmente um poder de articulação e o pior de tudo na política, você tem que ser desprovido de vaidades. Por quê? A vaidade dá para dizer assim, vocês estão aqui hoje, está aqui o Leozinho, está aqui o Jadir, está aqui vocês trabalham em 3 aqui, todos têm a mesma função, mas em prol está o quê? Esta marca chamada Preto no Branco, que eu transfiro para como se fosse a questão do município de Cascavel, pronto ao município. Então vocês fazem a parte de vocês, se unem e entregam para a sociedade a parte de comunicação. Isso não ocorreu com o Paranhos, porque a vaidade, o ego exacerbado, sabe, aquela volúpia da empáfia ali, impediu. E o que aconteceu? Não acabou. De tanto que o que foi feito foi feito com dinheiro de empréstimo. E eu vi uma entrevista dele agora esses dias aí, onde ele falou que vai deixar com milhões. Gente, eu quero só dizer assim, em letras garrafais, é mentira e eu desafio. Eu tenho 2 tabelas que mostram certinho, por banco, por órgão de fomento, como que é, o que não tem, e uma outra ainda que puxa ela ainda corrigida. Então, não é verdade. O próximo prefeito de Cascavel, ou os 2 ou 3 próximos prefeitos de Cascavel, irão pagar muitas contas dele. E quem está falando agora aqui é que eu não sou candidato, sabe? Eu poderia muito bem agora passar panos quentes e falar assim, Jadir, não, deixa, vamos aguardar, vamos auditar lá na frente. Não, eu tenho dados, são dados precisos, e eu debato com quem for.
inclusive com ele. Fica um desafio. Se quiser, eu mostro o número, planilhas, organizo e debatemos. Não tem problema. Por quê? Isso é uma coisa, eu não sou mais e não sou menos que ninguém, mas eu não tenho medo do que eu sou e do que eu apresento. Ele deixará, sim, o município completamente endividado para os próximos 3 prefeitos. E falo-se desprovido, não concorro a nada nesse momento. Mas a verdade, eu falo assim, contra os números que estão ali, nas planilhas não tem o que fazer. São dados, são números. Então, não adianta tentar falar, passar a mão no cabelo, gesticular, tentar mostrar que... Não tem, são números, está aqui. Estão ali. A dívida existe, sim, e o município vai pagar por muito. Preocupante isso, hein, Jodir? Inclusive já fizemos, foi tema de reportagem nossa há uns meses. E apanhamos, né? Claro. Apanhamos, pedindo direito de resposta. Na justiça e tal. Se vocês quiserem, eu trago números numa próxima situação. Interessante. Tabela, números e vamos convidar o prefeito para vir. Pode convidar o prefeito. Já convidamos. Junto com o vice, tudo mais. O vice, ou então alguém das finanças, como quiserem. Até para eles me desmentirem numa oportunidade. Eu falo, adoraria ser desmentido por eles. É finanças do município, né? Isso. É orçamento, arrecadação, né? Principalmente porque compromete as futuras gestões, né? Isso. Aí o que acontece? Quem assumir, seja lá qual for dos 4 que estão disputando. Claro, meu candidato eu tenho, estou apoiando o que eu Pacheco, tem isso, mas tudo bem, estamos em uma eleição, vontade popular, o povo é soberano. Vai ter 2 turnos? Então, teremos 2 turnos. Não tem como. Não, teremos 2 turnos. 2 turnos. Pela quantidade, como que está, nós teremos 2 turnos. Até, eu falo assim, ó, quem assumir vai ter que ficar pagando as contas. O que vai acontecer? Eu estou já prevendo. Mas isso é natural, né, deputado? Não, mas analisa o seguinte, vai né? pagando. O atual prefeito, ele enche a boca e fala e diz, olha, o BID, quem pagou fui eu, o BID e tal. Porque o outro que fez não pagou nada. O próximo vai pagar o Fomplata. Mas não é só o Fomplata. E os da Caixa. Mas pega a Caixa, Banco do Brasil, Fomento Paraná. Eu falo para você, se você pegar tudo isso aqui, é muito empréstimo. Porém, eu falo assim, ó, o que vai acontecer daqui a 2 anos? Esse que entrar, esse coitado que entrar, falando bem uma verdade sim, ele vai ficar pagando, aí este mesmo que estava, vai dizer, você está vendo, no meu tempo eu fazia, mas por quê? Deixou sem capacidade capacidade de endividamento. Dado técnico, 1 bilhão e 100 milhões em janeiro do ano que vem, se o prefeito que entrar quiser começar a emprestar dentro dessa margem, o município passa na análise de Brasília. Deixa eu 1 bi e 100. Aí o senhor vai me dizer, pois eu preciso ver isso aí, porque o senhor está dizendo, pondo em dúvida. Então daí o senhor vai querer também ver. Claro. Será que é um... Aí eu não sei, mas é o que o Passo declara, né? Perfeito. Que está tudo dominado, tudo certo. Deixa eu fazer um comentário. Então vamos para o debate. Já que estamos falando de finanças, né? E nós estamos aí, amanhã é 7 de setembro, né? Eu lembro, no ano passado, o desfile de 7 de setembro foi cancelado. Foi, não teve. Para quê? Por quê? Para economia, para não gastar. Tal. Melhorou bastante de um ano para o outro, porque a estrutura que montaram esse ano para o desfile, capricharam na estrutura lá, deve estar... Mas é o último desfile, né, do prefeito por e isso? tal, né? E o prefeito disse que as finanças estão absolutamente em dia. Então resolveu lá não fazer o 7 de setembro ano passado? Não, lá porque era necessário. Agora não, agora dá para fazer e tal, né? Dizem, quando era feito aqui nesse trajeto antigo, não custava menos de R$500 mil um desfile, viu? Não custava. E aí agora, com um outro trajeto, uma outra situação, eu acho que não baixou para 250, nem 300, né? Mas vai ter o desfile, e tomara que seja um bom desfile. E num horário diferente, né? É um horário antecipado, era para ser 4 horas, aí agora, eu acho que por causa do calor e tal, ficou para 5h30, 15 para 6. Mas só Cascavel, se tu pegar todas as outras cidades, não vai fazer calor amanhã às 9 horas da manhã. Pois é. Porque todos marcaram para 8h30, 9 horas. Só e Cascavel agora, que é no final do dia. Mas eu acho. O senhor vai desfilar, não? Eu não estarei presente com a minha família. Como cidadão, como pessoas realmente que respeitam. O Preto no Branco podia tentar desfilar? Será que deixariam o Preto no Branco desfilar? Eu acredito. De uniforme preto, nós todos. Eu acho que não ia ter lugar. Você puxaria a fila, amigão? Com certeza. Né? Então, não tem problema. Direita e esquerda, não me lembro bem como é que era, né? 1, 2. Mas eu acho que o 7 de setembro é importante. Mesmo com tudo que está acontecendo, claro. Evidente. Um momento cívico, o povo se prepara para ir para a rua. Eu gosto. Eu falo, senhor, eu espero e entendo que seja realmente essa questão do calor.
Mas tem um zum. Um ruidinho que me também chegou vi. lá de Brasília, dizendo que existe uma outra movimentação, que envolve a Avenida Paulista, que envolve Vontade de tirar foto. de fazer uma foto, já que não veio para cá, né? Mas eu ia perguntar, então, já que está puxando esse assunto, estamos falando do Bolsonaro e tudo mais, né? O Bolsonaro, ele é da direita do Pacheco ou da direita do Renato? Porque o filho dele veio aí, o deputado Eduardo, e falou que é da direita do Pacheco. Eu não posso responder pelo presidente Bolsonaro, comentário. primeiro, mas assim, mas eu não tenho possibilidade de responder por ele, nem pelo partido que ele está, até porque estou em outro partido, mas eu tenho um excelente relacionamento com o Eduardo, um excelente relacionamento com o Flávio Bolsonaro, então, inclusive, por intermédio do Flávio, nós estamos tocando alguns projetos que serão de nível nacional. Mas eu acho que assim, Miguel, a pergunta é uma. Estava tudo certo para vir para cá e eu falo assim, é uma pergunta muito respiro sereno para ser entendido em relação a isso aqui. O que faz o presidente Bolsonaro, nosso ex-presidente Bolsonaro, a grande liderança da direita, talvez dos últimos 60, 70 anos, é ele, a grande liderança, vir a Foz do Iguaçu, tá? Passar em Moreninha, na cidade de Moreninha, uma distrito, vila, né, distrito de Santa Helena, com todo o respeito. Tenho vários amigos lá que durante a minha vida moraram lá, mas é um distrito que talvez com 300, 400, 500 pessoas que residem lá. Parar o tempo que ele ficou lá, né, comendo uma coxinha, fazendo tudo aquilo, passar em Marechal Cândido Rondon, passar em Assis Chateaubriand, ir a Campo Mourão, passar e não vir a Cascavel, onde o PL, que é o candidato dele, o 22, tem o prefeito, o vice-prefeito e o candidato para suceder. A pergunta eu estou fazendo uma pergunta, e isso eu vou tentar buscar isso nas próximas semanas para entender, senão com o presidente Bolsonaro, o que é que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, sabe sobre a direita de Cascavel, sobre o grupo que está no PL, que ainda, para não ter vindo para cá, que ainda a população de Cascavel não sabe. O que é que o presidente sabe? Porque, gente, pelo amor de Deus, né, nós temos assim, o meu amigo, que é o presidente Jacobo, o Jacobo, que lá nós somos parlamentares por 2 mandatos, ele reside aqui, eu acho que o domicílio eleitoral dele não está mais aqui, está em Foz. Já voltou para cá. Já voltou para cá. Já voltou para cá. Mas o que o presidente Bolsonaro sabe sobre a direita, de quem está à frente da direita, essa direita PL, e não a direita verdadeira que a população de Cascavel não sabe ainda? Eu acho que é uma pergunta que quem tem que responder isso é a própria sociedade. A população tem que responder isso aqui. Não adianta vir alguém aqui e responder. Porque é inadmissível, por exemplo, ele não vir a Cascavel e fazer toda essa situação que ele fez em todos esses municípios numa circunstância como essa. Som contratado, tudo organizado, esperando 20, 30 mil pessoas. Qual é a situação? Então, eu acredito, Miguel, e eu me comprometo com você, com o Jadir, com o Leozinho aqui. Fique já desde logo intimado. Não, se eu souber, para nós. Se eu souber e eu tiver né? isso lá em Brasília, eu vou informar o real motivo. Me chamou muita atenção, eu estive lá no evento do Eduardo Bolsonaro, o Pacheco, a fala do Eduardo, né? Na breve entrevista coletiva que ele concedeu, e ele falou também para as pessoas que estavam lá para tietá-lo, né? Me chamou muita atenção que ele fala assim, o PL verdadeiro não é esse que as pessoas embarcaram na janela partidária tentando aproveitar a onda. E daí, por surpresa minha, que eu vim de Marechal, eu estou há pouco tempo em Cascavel, na semana passada, no podcast de novo do rapaz da Algema, o Aguinaldinho, ele apresenta a ficha de 2016 do Renato Silva no PV, que é um dos partidos da Federação Brasil da Esperança do PT. Então, há 8 anos atrás ele estava num partido de esquerda e agora ele desfila como bolsonarista de direita, indo para
tudo que é lugar para tirar foto com o Bolsonaro e ele não vem para a cidade. Muito bem. Pergunta que vai na sequência para você, Romã. Se o Bolsonaro vier, se o Ratinho chegar a encostar, que o Ratinho está participando, se o Paranhos sair e disser, olha, eleitor, vote aqui no meu amigo Renato Silva, que não tem para ninguém. Votem em mim e ele ganha a eleição, podem já nem fazer o processo. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Essa tal transferência de voto e tal? Não é assim tão fácil assim. A prova está sendo São Paulo. A prova está sendo com o Pablo Marçal, a prova está sendo em Rio de Janeiro, está sendo em vários locais. Não é assim a unção, o ungido. Tá? Talvez na eleição passada, talvez, mas agora o povo letasse. Por quê? A própria direita se diluiu bastante, né? A esquerda também se diluiu, então eu visualizo o seguinte, a questão local, ela vai avaliar princípios, conceitos, valores, capacidade de gestão, capacidade de representar, porque nessa capacidade de gestão não está só o fato de você debruçar sobre é uma capacidade de você se expressar representando o município, de você realmente poder ir a Brasília, participar de um fórum em São Paulo grande, trazendo você ir para fora do país e você poder trazer novas empresas que possam desenvolver nesse âmbito tecnológico e fazer com que realmente essas pessoas olhem para você e falem, pô, Miguel, você como prefeito é bacana, eu vou para lá porque você me transmite confiança, você me transmite serenidade. Então, não é só isso. Então, para Cascavel patinar, talvez pode ser determinado tipo de candidato. Para Cascavel retroceder, talvez pode ser determinado tipo de candidato. Eu não falo nem por causa de ex e não quero atacar ninguém. Mas para Cascavel prosperar, talvez tenha que ser outro nível. Então, envolve uma capacidade de gestão, envolve uma capacidade de você poder realmente ir para uma Itália, ir para uma China e dizer, gente, olha, eu estava vendo no município de Irati, ali tem uma empresa de condutores, ela emprega quase 2.000 pessoas na cidade de Irati, uma empresa japonesa. Eu olho lá assim, fantástico para Irati, maravilhoso. Mas igual a esta, nós temos condições de trazer inúmeras, e eu bato sempre numa tecla chamada nanotecnologia. Ela está aí, é uma estrutura que aparentemente nova, 10, 12 anos para cá, forte, no agronegócio, na indústria, em todos os negócios, está ali, e não tem, quer dizer, para isso você tem que ter a visão de dizer, o que o governador Ratinho faz? Volta e meia ele está lá na Noruega, ele está no... Porque ele sabe que ele tem que ir buscar, ninguém vai bater na porta aqui. Se ele não ir, o Zema vai, doutor. E outros mais vão. Mas eu chego na frente. O que acontece? Tenho amigos em Toledo, mas uma cidade num porte um pouco menor que nós. Claro. Mas presta atenção com essa visão futurista na movimentação de um pensamento, não de governo, mas um pensamento de estadista. Eu falo que o político pensa de hoje para 30 dias, o governo pensa no ciclo dele. Você está falando do Beto Lunit. Isso. Mas vem de uma sucessão de bons prefeitos. Vamos pensar de uma sucessão de bons prefeitos. Não quero entrar numa... Não tem essa. Aqui o prefeito atual diz, não podemos voltar para a escuridão, não podemos voltar para o desespero, não podemos voltar para não sei o que e tal. Pergunto para o deputado para encerrar, que o Leozinho está dizendo que o tempo estourou. O senhor se lembra de ter tempos de escuridão em Cascavel, de desespero? O senhor está aí há um tempão. Não, estou desde o século passado. Eu cheguei 4 de julho de 99. Então a conversa eu cheguei a morar aqui. Nunca teve, o que teve assim, e eu peço para o Leozinho só para ter um entendimento breve. O que teve é o seguinte, uns mais, outros menos, mas nunca teve um que falasse assim, estou indo para a Ásia e lá eu vou para Singapura, vou para o Japão. Quando alguém vem e diz assim, vamos retroceder se não ir por aqui, vamos para o retrocesso, vamos para voltar, viu? Ele está cuspindo na cara da sociedade, das lideranças, de quem está aí já desde tempos lá para trás e está evoluindo, quantidades e tudo mais. Então não pode o caboclo, para querer o voto, falar um negócio desse, fale outra coisa, né? Eu falo assim, a pior coisa de um ser político é quando ele assume algo e diz, olha, daqui para trás era terra arrasada. Ou
o mundo passou a prosperar a partir daqui daí. pra frente. Escuta, o que você vai falar para uma família Gurgas que prosperou, para uma família Skanagata, para uma família Formigueri, para uma família Mion, para essas famílias históricas que construíram na força do trabalho, no machado, na porrada. Eu acho ofensivo isso de chegar e dizer, não podemos voltar para passado, para escuridão. Ofende a sociedade. Para alguém chegar e dizer que começou a partir dali, é chamar o povo, os mais humildes e as pessoas que fizeram, de imbecis. Deputado, obrigado pela sua presença. Jadir, você tem um minuto, não sei se você quer falar alguma coisa, porque nós aqui encanamos no discurso e a análise do deputado, sempre bem-vinda, procedente, e agradecemos a gentileza de estar aqui. Então, de repente, você falou menos. Não tem problema. Não tem problema. É importante ouvir o Roman. Claro. O Roman, eu tenho uma relação muito próxima, antiga com o Roman, que o Roman fazia curso de educação física em Marechal e era árbitro da Liga Rondonense de Esportes. Eu conheci o Jadir, nos conhecemos, né, Jadir, lá. Aí vai dar outro programa agora aqui. De 92 meu Deus. A 96, quando eu vim, fui para Campinas, na Unicamp, depois voltei para cá. Então, é satisfação recebê-lo aqui. Muito bem. Eu que agradeço os nossos dois convidados, o Leozinho que fez a operação e a todos que estiveram conosco em mais esse podcast. E já tem mais podcast aí vindo na sequência, engatadinho, né? E daqui para frente vai ser assim, uns 5, 6 por semana. E na reta da eleição, uns 3 de manhã e uns 4 de tarde. Um grande abraço.